Vamos então agora à catequese do Santo Padre, nesta manhã de quarta-feira, 4 de janeiro de 2017. A esperança cristã. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, inicia o Santo Padre. Bom dia. Nella catechesi di oggi vorrei contemplare con voi Na catequese de hoje, diz o Santo Padre, gostaria de contemplar com vocês uma figura de mulher que nos fala da esperança vivida no choro. A esperança vivida no choro. Trata-se de Raquel, a esposa de Jacó, e a mãe de José e Benjamim. Aquela que, como nos narra o livro do Gênesis, morre ao dar à luz ao seu segundo filho, isto é, ou seja, Benjamim. O profeta Jeremias faz referência a Raquel, dirigindo-se aos israelitas no exílio para consolá-los, com palavras cheias de emoção e de poesia. Ou seja, pega o choro de Raquel, mas dá esperança. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Nestes versículos, Jeremias apresenta esta mulher do seu povo, a grande matriarca da sua tribo, em uma realidade de dor e choro, mas junto com uma perspectiva de vida impensada. Raquel, que na narração do Gênesis morreu dando à luz, tinha assumido aquela morte para que o filho pudesse viver. Agora, ao invés, representada pelo profeta como viva em Ramá. Ali, aonde se reuniam os deportados. Chora pelos filhos que, em um certo sentido, morreram indo para o exílio. Filhos que, como ela mesma diz, já não existem, desapareceram para sempre. E por isso Raquel não quer ser consolada. Essa rejeição exprime a profundidade da sua dor e a amargura do seu choro. Diante da tragédia da perda dos filhos, uma mãe não pode aceitar palavras ou gestos de consolação, que são sempre inadequados, jamais capaz de diminuir a dor de uma ferida que não pode e que não quer ser cicatrizada. Uma dor proporcional ao amor. Toda mãe sabe disso. E são tantas também hoje as mães que choram, que não se resignam à perda de um filho, inconsoláveis diante de uma morte impossível de ser aceita. Raquel personifica a dor de todas as mães do mundo, de todos os tempos, e as lágrimas de cada ser humano que chora perdas irreparáveis. Essa rejeição de Raquel, que não quer ser consolada, nos ensina também quanta delicadeza nos vem pedido diante da dor do outro. Para falar de esperança a quem está desesperado, é preciso compartilhar o seu desespero. Para enxugar uma lágrima do rosto de quem sofre, é preciso unir ao seu
o nosso choro. Somente assim as nossas palavras podem ser realmente capazes de dar um pouco de esperança. E se eu não posso dizer palavras assim, com o choro, com a dor, é melhor o silêncio, a carícia, o gesto e nada de palavras. E Deus, com a sua delicadeza e o seu amor, responde ao choro de Raquel com palavras verdadeiras e não fintas. Assim, prossegue de fato o texto de Jeremias. E diz o Senhor, né, responde aquele choro. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque é um compenso também para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. E há uma esperança para o teu futuro, diz o oráculo, porque os teus filhos voltarão para as suas terras. Precisamente pelo choro da mãe, há ainda esperança para os filhos que voltarão a viver. Essa mulher, que tinha aceitado morrer no momento do parto, para que o filho pudesse viver, com seu choro, é agora princípio de vida nova para os filhos exilados, prisioneiros, distantes da pátria. À dor e ao choro amargo de Raquel, o Senhor responde com uma promessa que agora pode ser para ela motivo de verdadeira consolação. O povo poderá retornar do exílio e viver na fé, livre, a própria relação com Deus. As lágrimas geraram esperança. Isso não é fácil de entender, mas é verdadeiro. Muitas vezes na nossa vida, as lágrimas semeiam esperança. São sementes de esperança. Como sabemos, esse texto de Jeremias, e depois retomado pelo evangelista Mateus, é aplicado ao massacre dos inocentes. Um texto que nos coloca diante da tragédia da morte de seres humanos indefesos, ao horror do poder que despreza e suprime a vida. As crianças de Belém morreram por causa de Jesus. E ele, Cordeiro inocente, morreria depois por todos nós. O Filho de Deus entrou na dor dos homens. Não esqueçam isso. Quando alguém se dirige a mim e me pergunta difíceis, por exemplo, mas me diga, Padre, por que sofrem as crianças? Verdadeiramente, eu não sei o que responder. Somente digo, olhe para o crucifixo. Deus nos deu seu Filho, Ele sofreu. E talvez ali você poderá encontrar uma resposta, mas resposta da cabeça não existem. Somente olhando o amor de Deus, que deu o seu Filho, que ofereceu a sua vida por nós, pode indicar algum caminho de consolação. E por isso, dizemos que o Filho de Deus entrou na dor dos homens.
Compartilhou e acolheu a morte. A sua palavra é definitivamente palavra de consolação, porque nasce do choro. E sobre a cruz será Ele, o Filho, que morre, a doar uma nova fecundidade à sua mãe, confiando-lhe ao discípulo João e tornando a mãe do povo dos que creem. A morte foi vencida e chega assim à realização a profecia de Jeremias. Também as lágrimas de Maria, como aquelas de Raquel, geraram esperança e nova vida. Obrigado.